Paz a todos, de volta aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos estar falando sobre o capítulo 15 de Lucas. Esse capítulo que traz três parábolas, né? Uma da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São três parábolas que têm o mesmo sentido. Nós não vamos ler todo o capítulo para não gastar tempo aqui no vídeo, mas falaremos um pouco dessas três parábolas de Jesus. Apenas vamos ler alguns versículos desse capítulo 15. Versículo 4 diz assim: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? Aí ele pula para o versículo, eu pulo aqui para o versículo 8, que ele vai falar para a mulher agora. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? Aí agora passamos para a parábola do filho pródigo. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Isso foi o que o filho mais velho falou para o pai, né? Então Jesus está colocando aqui três situações de coisas perdidas. Uma é a ovelha, mas aí Jesus faz as perguntas que ele já sabe a resposta. Vocês, quando perdem uma ovelha, vocês correm atrás de tudo quanto é jeito para não ter esse prejuízo financeiro de perder uma ovelha, que era muito importante naquela época, né? Estava falando isso para os fariseus. E aí ele também diz que uma mulher, quando perde uma dracma, uma dracma era uma moeda grega, que também estava vigente no Império Romano, ela tinha o valor financeiro ali perto de um denário, que era o salário de um dia de trabalho. O denário era romano, a dracma era grega. E a mulher também usava essas moedas como enfeite, né, como casamento, né? Aqui usava na cabeça aqui como enfeite, como um dote de casamento. Então era uma vergonha para a mulher perder um desses enfeites, não só no sentido financeiro, mas no sentido também simbólico, né? Como se fosse hoje que um noivo deixa uma aliança com a noiva e ela de repente perde a aliança, né? Então é uma coisa um pouco constrangedora, muito para a época então. E também a terceira parábola diz respeito ao filho pródigo, que o filho pródigo mais moço pede a parte que lhe cabe e o pai sabiamente divide pelos dois. Não é só o filho pródigo que ganha a sua parte da herança, o filho mais velho também ganha, inclusive em dobro, porque aqui o Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, diz que o primogênito tinha direito ao dobro da herança do segundo filho, né? Então o pai repartiu pelos dois, ainda em vida, né? Então o filho mais velho não foi prejudicado com esse pedido do mais novo. Mas quando o mais novo, que perdeu tudo lá, resolve voltar para a casa do pai, o mais velho, que estava no campo, quando ele está chegando em casa, ele vê a dança, né, a festa, porque o filho mais novo chegou, e ele pergunta a um dos empregados, e os empregados explicam para ele: não, isso é teu irmão que voltou, teu pai fez uma festa. Aí ele fica aborrecido, ao invés de ficar feliz, né, que o irmão voltou, ele fica muito aborrecido e não quer entrar na casa, e o pai vai lá, insiste com ele, e ele não entra. Então, irmão, Jesus está ensinando aqui que às vezes o ser humano, ele tem muito mais cuidado, dá muito mais valor
ao que ele vai perder financeiramente, tal como uma ovelha, ou moralmente, tal como a dracma, do que um ser humano mesmo que está perdido, né? Às vezes a gente deve buscar mais o ser humano, dar mais valor ao ser humano e dar muito mais valor às coisas, né? E isso denotava aqui a hipocrisia dos fariseus, né? Jesus estava apontando para eles a sua hipocrisia, porque até no sábado, que era dia de descanso, se uma ovelha caísse num lamaçal, num buraco, alguma coisa assim, que não pudesse sair sozinha, e eles não poderiam fazer esforço naquele sábado para tirar sua ovelha, mas eles quebravam o sábado para não ter o prejuízo da ovelha. Jesus, certa vez, falou isso para eles, que eles mesmo no sábado, se uma ovelha caísse no buraco, eles tiravam a ovelha do buraco, né, para não ter prejuízo financeiro. E mesmo assim, eles impunham muito peso ao povo e não ajudavam com um dedinho, né, para ajudar o povo. E Jesus está dizendo aqui que o povo estava perdido e eles não tinham eles que tinham a responsabilidade de cuidar, de ir atrás para trazer para Deus novamente, eles não estavam interessados, não estavam nem aí para isso. E aqui tem alguns personagens nesse texto geral, texto todo do capítulo 15, que vai colocar o pai, que é a figura de Deus, vai colocar ali o filho mais velho, que eram os fariseus, ou até no nosso tempo hoje, somos nós os que estamos na igreja, né? Estamos tentando fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, somos os mais velhos na fé, porém não temos o amor para com aquele que cai, né? Então o filho mais velho representa aquele que é antigo na fé, mas que não tem o amor necessário para apoiar, para dar o suporte àquele que vacila, aquele que cai, que tem um erro na vida, né? Esse é o filho mais velho. O filho pródigo é o pecador mesmo em si, que se arrepende. Os empregados aqui são os anjos de Deus, que estão ali com o Senhor para ajudar. O bezerro cevado é o próprio Jesus, né? Que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E lá na parábola do filho pródigo tem um dono de porcos ao qual o filho pródigo, né, vai pedir emprego. E esse dono dos porcos aqui é o diabo. E que esses porcos são os ímpios, né? E o chiqueiro é o mundo, de uma forma geral aí, que não tem nada a oferecer de bom espiritualmente para os filhos de Deus. Então, assim, Jesus mostrou para eles que eles estavam muito mais interessados numa ovelha, interessados numa dracma, do que interessados num ser humano. Então, isso é um aprendizado para nós, que a gente não tenha esse tipo de falha, né? Que a gente possa estar interessado no ser humano, interessado naquele que se perde. A Bíblia fala para que a gente possa fortalecer os joelhos trementes, aqueles que não conseguem ficar em pé, que a gente possa dar um ombro, né, amigo, suportar-vos uns aos outros, dar um suporte, né, de fé, um suporte de amor, porque às vezes o pecador não encontra isso nos que são mais velhos na fé, né? Nós que às vezes estamos na casa do Senhor, às vezes temos uma atitude contrária àquilo que o Senhor manda. E o filho mais velho não quis entrar na casa. Ou seja, são atitudes que às vezes nós tomamos. Um pecador se arrepende e a gente fala assim, ele estava lá, curtiu a vida, agora volta e o pastor dá para ele agora a oportunidade para fazer isso, fazer aquilo, aceita ele de volta depois de tudo que ele fez. Eu não vou mais para a igreja não. É isso que às vezes nós fazemos, tal como o filho mais velho. Trabalhamos na casa, ele estava no campo, né? Então ele trabalha para o pai, que é Deus aqui, ele trabalha, faz tudo que a casa do pai precisa fazer, ajeita a casa do pai, deixa a casa do pai um brinco, mas não faz o que o pai verdadeiramente ensinou para ele, que era amar o seu irmão. Qual pai que não tem mais de um filho
que o que mais o agrada é ver um irmão tratando bem o outro irmão. Então aqui, diretamente nessa parábola, Jesus está dizendo que os judeus, os fariseus, são os filhos mais velhos, né? E os pecadores, ou até os gentios, é o filho mais novo, na qual os judeus tinham desprezo, não tinham aquele amor na qual o Pai, que é Deus, ensinou para eles. Então eles estavam no templo todos os dias, cuidando das coisas do templo, trabalhando no templo, que aqui significa o campo, e também a casa de Deus, mas também na hora que o filho mais novo se arrepende e quer voltar para a casa do Pai, para junto do Pai, o Pai, que é Deus amoroso, o aceita, que é assim que Deus faz conosco, mas às vezes o filho mais velho não tem a mesma atitude. Então que a gente aprenda com essa parábola, né? Que o que Deus está interessado é que a gente seja imitador dele, aceitar e mudar, dar uma roupa nova àquele que se arrependeu. Roupa é sinal de roupa nova, limpa, é sinal de pureza espiritual. Aliança no dedo, renovou a aliança com o Senhor. Sapato nos pés, sandálias, é para uma nova caminhada. Então que a gente aprenda, né? Que a gente tenha esse aprendizado com Jesus através dessas parábolas. Vamos valorizar mais o ser humano e menos as coisas, né? Amém? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter aprendido mais um pouco com a palavra do Senhor. A paz.